Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Nesse trecho do Evangelho de São Mateus, que faz parte do assim chamado discurso da missão, depois que Jesus teve compaixão da multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor, que disse aos discípulos para que pedissem ao Senhor da messe que mandasse operários, e depois de escolher os 12 apóstolos, então esperando ou preparando-os para a missão, no discurso Jesus diz estas coisas também. O que nós podemos ressaltar é que há uma afirmação que Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo. 3 vezes. E o contexto desse não tenhais medo é o contexto da missão. Por quê? Porque a missão é perigosa? Sim, a missão pode ser perigosa. E é para isso, então, que Jesus prepara os apóstolos, os discípulos e cada um de nós para não se intimidar diante dos perigos, das perseguições, dos problemas da missão. 3 vezes ele diz: não tenhais medo. Primeiro, não tenhais medo dos homens. Em outra tradução aparece dos perseguidores. Pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenham medo do mistério das coisas com as quais vocês estão tratando. Verdadeiramente é alguma coisa desconhecida por muitos, alguma coisa que parece que só a gente sabe, ou que às vezes até mesmo a gente, embora proclame, se questiona sobre aquilo que anuncia. Não tenham medo de anunciar a fé. Nós não anunciamos coisas que são confirmadas cientificamente, embora não sejamos contra estas conclusões científicas. Nós não anunciamos coisas que são matemáticas, nós anunciamos a nossa fé. Não tenham medo de anunciar essas coisas que são misteriosas, que são escondidas, porque Deus diz que Ele age para revelar. Aquilo que a gente tenta transmitir haverá de ser também revelado pelo próprio Pai, tanto para nós quanto para aqueles que nos ouvem. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não ter medo do mal que os homens podem nos fazer por causa da palavra, porque o mal que eles podem fazer tem um limite. No máximo, eles podem nos matar, não mais do que isso. A condenação eterna, eles não podem nos dar. E de mais a morte não é um destino que esteja na mão das pessoas, nem de quem nos mata. Até porque estes que matam haverão de morrer também. A morte não pode ser colocada na nossa mão como se fosse o critério de decisão
de vitória sobre os outros. Então, quem pensa matar alguém e com isso colocar fim à sua missão, está muito enganado. Se fosse assim, o cristianismo não existia hoje, porque ele nasceu, cresceu e se desenvolveu na perseguição e no martírio. Quanto mais se matava os cristãos, tanto mais a fé cristã se difundia. Como diz São Justino, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, há um limite, e o limite é esse. Mais do que isso não podem fazer. E se alguém estiver disposto a morrer, ou melhor, se alguém estiver disposto a oferecer a própria vida, então nem matar eles podem. Porque esta morte não é uma morte imposta por quem mata, mas é uma vida oferecida por quem está morrendo. Em terceiro lugar, ele diz, não tenhais medo, depois de fazer uma comparação. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Não são umas aves de pouco valor financeiro? No entanto, nenhuma delas cai no chão sem a permissão do Pai. Deus é que pode, tudo está nas mãos de Deus. Então, Deus cuida dos pardais. Nenhum deles cai no chão sem a permissão dele. Quanto a vós, até os fios da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Então, a última palavra é não ter medo, porque a providência cuida dos evangelizadores, dos missionários, dos discípulos, dos cristãos. Então, essa frase, não tenhais medo, que Jesus repete 3 vezes, talvez nunca tenha soado tão necessária para nós como nesse momento que nós estamos vivendo. Como é difícil manter firme a fé, como é difícil professar a fé num tempo em que a gente praticamente viu toda a nossa vida sendo modificada contra a nossa vontade, em que a gente viu os planos feitos até certos dias atrás praticamente desmoronando, e de tal modo que a gente hoje, para falar da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, nós temos sempre de dizer, não sabemos, vai depender. Neste momento de tanta insegurança, esta palavra, não tenhais medo, ressoa atual e pessoal. Jesus dizendo para cada um de nós, não tenha medo. O que significa não ter medo? Não é não ter medo do sentimento, não é não vacilar diante dos perigos, não. Esse medo é natural. Esse medo todos nós temos de ter. Se não fosse esse medo, a gente nem sobreviveria. Porque a gente tem medo das coisas que nos matam e evitamos. Então, o medo tem o seu lugar na nossa existência, na nossa vida. Mas o que ele diz, não tenhais medo, significa não deixe de agir por causa do medo, para fazer aquilo que é necessário, aquilo que é importante. É claro que a gente tem medo de contrair o vírus quando a gente vai no supermercado, mas a gente precisa comer, alguém tem que ir. Então tomamos os cuidados e vamos tomando os cuidados. Então isso é não ter medo, é não se deixar paralisar pelo medo. Portanto, essa palavra é tão atual para nós que nós devemos nos apropriar desta palavra como ouvintes. Deixar que Jesus então diga para nós, como diz no Evangelho hoje, não tenha medo. E prestarmos atenção nas razões que ele dá para a gente não ter medo. Porque existe coisa pior do que a morte. Porque existe coisa pior do que a doença, do que a perseguição. E sobretudo porque Deus cuida de nós. Ele está ao nosso lado, não está contra nós. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.